Ele foi ferido até morrer. Nós estamos começando uma série de mensagens sobre um personagem muito pouco conhecido na Bíblia Sagrada, muito pouco falado, mas uma pessoa de grande envergadura, uma pessoa de grande posição na história bíblica, que fez uma diferença muito grande no ministério da igreja que estava em Jerusalém. Seu nome, Estevão. A Bíblia Sagrada diz, em Atos capítulos 6 e 7, a história deste homem, especialmente nos versos 59 e 60 do capítulo 7, diz o seguinte: E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E havendo dito isto, adormeceu, ou seja, morreu. O apedrejamento era uma forma de execução muito cruel no Antigo Testamento, na época de Israel. Tinha como base pelo menos duas pessoas como testemunhas oculares do ato cometido para que a pessoa fosse apedrejada. E entre esses atos cometidos para que chegassem a um apedrejamento, estava, por exemplo, a desobediência. Está em Josué capítulo 7. Sacrifício de crianças e feitiçaria. Está em Levítico capítulo 20. E também a blasfêmia. Está em João capítulo 10. E a rebelião contra os pais, Deuteronômio capítulo 21. E o adultério, Ezequiel capítulo 16, verso 40. E também no capítulo 8 de João, aquele caso da mulher adúltera que fora trazida pelos seus inimigos perante Jesus, exigindo que a tal fosse apedrejada. E Jesus, olhando para eles, disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire, então, a primeira pedra. Estava falando das duas testemunhas que, trazendo a pessoa para o apedrejamento, seriam as primeiras a atirarem também as primeiras pedras. No texto que lemos, Estevão foi apedrejado até morrer. Aí nos fica uma interrogação. Teria Estevão cometido um desses pecados que exigiria ou que exigia a morte da pessoa? Não. Não e não. Este homem, Estevão, não cometeu, não praticou nenhum desses atos digno de apedrejamento. Mas qual a razão que ele foi apedrejado? Por trás dessa história há um pano de fundo que nós vamos terminar essas mensagens mostrando a razão lógica por que Estevão foi apedrejado e os resultados deste apedrejamento na vida de uma pessoa. Portanto, quem foi Estevão? A Bíblia Sagrada fala quem foi Estevão, mas teria sido ele uma pessoa má, uma pessoa ruim, uma pessoa de má índole na sociedade? Teria sido ele uma pessoa que causou uma desordem ou cometeu um pecado digno de ser apedrejado? Não. É verdade que na Bíblia Sagrada, na história, nós lemos que há muitas pessoas, por serem pessoas tão más, não nos surpreenderiam se caso soubéssemos que elas teriam sido apedrejadas. Não. Isso não nos surpreenderia por causa da má índole das pessoas. Eu vou dar aqui alguns exemplos de pessoas tão más que nós não ficaríamos surpreendidos porque sabíamos ou ficou registrado que elas foram mortas apedrejadas. Por exemplo, Caim. Caim era uma pessoa má. Ele matou a seu irmão Abel, uma pessoa boa, e ele o matou. A Bíblia registra essa história no capítulo 4 de Gênesis. João, o evangelista, João, o discípulo do Senhor Jesus, ele escreveu na sua primeira carta, capítulo
3, versículo 12, sobre Judas, aliás, desculpe, sobre Caim, e ele disse: Caim era do maligno e matou a seu irmão Abel. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e de seu irmão justa. Então, eis aqui uma pessoa que não nos surpreenderiam, ou não nos surpreenderia se caso soubéssemos que Caim tivesse morrido apedrejado por causa da sua má índole e por causa das suas maldades cometidas. Mas há uma outra pessoa na Bíblia Sagrada de má índole, que não nos surpreenderia também. Seria Jorão. Jorão, filho de Josafá. A Bíblia diz que este Josafá, pai de Jorão, teve 7 filhos, entre eles estava Jorão. E ambos foram agraciados pelo seu pai com presentes preciosos, porém a Jorão, que era o mais novo, a Bíblia diz que Josafá deu o seu reino. Portanto, quando Josafá morreu, Jorão assumiria o trono do seu pai. Ele foi muito agraciado. Jorão foi muito abençoado pelo seu pai, e, portanto, ele tinha uma vantagem muito grande acima dos seus irmãos. Mas a Bíblia Sagrada diz que Jorão era uma pessoa má, que também não nos surpreenderia caso soubéssemos que ele teria sido morto apedrejado. A Bíblia diz: e subindo Jorão ao reino de seu pai Josafá, e havendo-se fortificado, matou a todos seus irmãos, o número de 6 irmãos, à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Está escrito na segundo livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 4. O que diríamos também de Adolf Hitler, aquele monstro que matou 6 milhões de judeus e matou com requintes de crueldade, simplesmente por não gostar de Deus e ter ódio de Israel, o seu povo. Seria Estevão mais um na lista negra de pessoas de má índole que mereceria morrer apedrejado? Não. Quem era Estevão? Estaremos vendo e respondendo a esta pergunta, se Deus permitir, na próxima mensagem. Que o Senhor continue nos abençoando. Eu quero terminar mais uma vez orando, clamando a Deus por misericórdia sobre as nossas vidas. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Deus, pelo deitar, dormir, acordar, poder levantar, andar, ouvir, ver, falar, sentir e lembrar. Obrigado, Deus, pela graça de estarmos aqui juntos. Mais uma vez, diante da Tua palavra, diante da Tua presença, podendo falar contigo através da oração, podendo ouvir o Senhor através da Tua palavra. Queremos, Deus, que essa palavra possa falar aos corações para a educação espiritual, para a correção, para o aperfeiçoamento espiritual. Nós oramos, ó Deus, pelas famílias que nos acompanham, que o Senhor esteja derramando a Tua graça, a Tua bênção sobre cada pessoa neste dia. Nós oramos com gratidão no nosso coração, no precioso nome de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por mais uma vez me assistir. Na próxima mensagem estaremos vendo quem era Estevão sob a permissão de Deus. Até lá, Deus abençoe o seu dia e da sua família também.